Aqui na Bayer, nós acreditamos em um mundo com saúde para todos e fome para ninguém. Para transformarmos essa visão em realidade, concentramos nossos esforços em 3 unidades de negócio: farmacêutica, agrícola e saúde do consumidor. São mais de 125 anos de história no Brasil. E a nossa operação é a segunda maior do mundo. Na Bayer, buscamos profissionais que queiram construir um propósito em comum. Somos guiados por uma cultura que une valores, comportamentos e uma visão de mundo melhor. São os pilares da nossa cultura corporativa que nos unem, cruzando fronteiras nacionais e consolidando a presença da Bayer globalmente. E assim, vamos construindo dia após dia uma mentalidade mais inclusiva. Diversa e plural, com diferentes sotaques e uma só voz. Seja você. Somos a Bayer Brasil. Bom, gente, então, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai fazer um cardio em 9. Esse 9 que alguns talvez não entenderam é de inovação. Em algumas reuniões da cardiologia, a gente vai tocar em terapias inovadoras, muitas delas já aprovadas em diretriz, já em bula. Essa é uma delas que a gente vai falar hoje, uma solução para um problema antigo dentro da cardiologia, principalmente, mas também da nefrologia, da endocrinologia, que é a doença renal diabética. Então, hoje a gente vai falar sobre o antagonismo mineralocorticoide, um novo pilar para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Lima, sou líder da cardiologia aqui do Hospital 9 de Julho e médico da unidade de aterosclerose do Instituto do Coração, bem como coordenador do Fellow de Aterosclerose da FMUSP. A gente vai comentar um pouco sobre esse tema atualmente muito palpitante, com muita coisa nova. Esses são meus conflitos de interesse declarados. E esse problema da doença renal diabética, ele continua presente. Eu lembro na minha tese de doutorado que foi precisamente com esses pacientes, doença coronariana, diabetes e doença renal, ali só adicionava a doença coronariana. Eu acho que pouca coisa mudou nesse panorama. Eu fui rever meus slides da tese e continuava mais ou menos assim. A gente sabe que 2 a cada 5 pacientes com diabetes tipo 2 vão desenvolver doença renal crônica, cerca de 30% dos pacientes em diálise eles têm diabetes tipo 2. Isso, obviamente, se traduz numa redução de expectativa de vida, isso é muito claro na nossa população, e mais de 7 vezes a gente tem de pacientes com diabetes são mais propensos a morrer por causas cardiovasculares do que doença renal. A doença cardiovascular na população diabética com doença renal, ela é tão agressiva que a doença cardiovascular amputa a história natural da doença renal. Nos registros, a gente vê que de 6 a 10 vezes mais mortalidade do que evolução para diálise. Ou seja, a morte cardiovascular não permite que o rim entre na história natural e chegue na diálise, a ponto da gente observar que quando os pacientes eles entram em diálise, não deixa de ser uma vitória, porque permitiu que a história da doença renal ela acontecesse e esse indivíduo ele não tivesse essa história amputada por conta da doença cardiovascular. Existe uma relação muito clara entre doença renal, doenças metabólicas e doenças cardiovasculares. A gente sabe que existem fatores de risco em comum, a gente sabe que existem vias mecanicistas em comum, apresentações clínicas sobrepostas, bem como terapias que trazem benefícios não só para a doença cardíaca, mas também para a doença renal e bem como para o diabetes. Aqui alguns exemplos, como os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, os inibidores de SGLT2 e agora os antagonistas mineralocorticoides não esteroidais. E hoje, isso aí provavelmente a gente vai atualizar esse slide há mais ou menos um mês e meio, o American Heart Association, pela primeira vez, ela estabeleceu os diagnósticos da chamada síndrome cardiorrenal metabólica. Então, hoje a gente já tem estabelecido um diagnóstico claro, com estágios, onde o paciente com síndrome cardiorrenal metabólica, no estágio 0, ele não tem fatores de risco, no seu estágio 1, ele já tem obesidade, usando uma definição não por IMC, mas com depósito de tecido adiposo de forma patológica, que cause dano ao paciente. No seu estágio 3, ele já tem doença renal, ou hipertensão, ou diabetes, ou hipertrigliceridemia, ou seja, já tem fatores de risco bem estabelecidos. No seu estágio 4, você já tem doença subclínica, diagnosticada ou por exames de imagem como ecocardiograma, e Cefep é um exemplo, ou documentação de aterosclerose,
coronariana ou por score de cálcio, e no seu estágio 5 você já tem evento clínico, seja ele infarto do miocárdio, AVC ou internação por insuficiência cardíaca. Então hoje a gente já pode traduzir essa relação das doenças metabólicas, cardiológicas e renais como síndrome cardiorrenal metabólica. Isso, de fato, agora ficou muito mais claro que essas doenças elas não são avaliadas isoladamente. Isso, como a gente comentou, é um problema, porque à medida que eu progrido de uma população que não tem nem diabetes nem doença renal e vou caminhando para essa combinação absolutamente associada a um risco elevado de diabetes e doença renal crônica, eu chego, em comparação com esse grupo controle, a uma taxa de mortalidade cardiovascular em 10 anos 6 vezes maior. Isso aí, de novo, não mudou desde a minha época de doutorado, que já vai aqui 10 anos, e hoje a gente já consegue atuar nessa população durante muitos anos. A gente via esses dados e ficava de braços atados. Essa relação do diabetes com doença renal, isso aí já é bem conhecido. Eu brinco que algumas patologias elas saíram dos nossos slides e hoje estão chegando na nossa prática clínica. A gente sabe que o diabetes ele causa alterações estruturais no glomérulo renal, isso necessariamente passa por inflamação e hiperfiltração. E a gente consegue documentar isso, como que a gente vê isso no consultório? Basicamente, e a gente tem, o Zé Mauro está aqui presente, nefrologistas aqui que já tem no seu hábito de consultório avaliar não apenas o ritmo de filtração, mas também a albuminúria. E a gente consegue, antes de observar uma queda desse ritmo de filtração, a gente consegue documentar já a doença renal através da albuminúria. E por que a gente repete isso? Porque dentro da minha especialidade, a gente tem que fazer uma meia-culpa para a cardiologia, nós não temos o hábito de solicitar albuminúria. Eu vou repetir. Nós não temos o hábito de solicitar albuminúria. Talvez nas universidades, talvez nos consultórios de subespecialistas, mas se a gente fizer uma avaliação dentro de qualquer instituição cardiológica generalista de o quanto que se pediu em diabéticos de albuminúria, a gente não tem esse hábito. Da mesma forma que a gente não tem o hábito de registrar no prontuário o ritmo de filtração glomerular estimado. A gente coloca o valor da creatinina. Se vocês fizerem o exercício de transformar aquele valor de creatinina naquela senhora de 70 anos com I3 que você achou que estava normal, você vai ter uma bela surpresa, porque boa parte desses pacientes já tem diagnóstico de doença renal. Isso não é pontuado nos prontuários. Isso é básico, mas quando a gente pergunta, e a gente que trabalha com formação médica, para os residentes, para os fellows, para os alunos, se eles têm esse hábito, não é um hábito da nossa especialidade. Então isso parece muito básico, mas a gente precisa trabalhar dentro da cardiologia. E, de fato, é recomendado, isso aqui é uma coisa óbvia, mas, de novo, pelo ADA, 2022, todos os anos vai ser assim, que existe uma recomendação da solicitação de albuminúria pelo menos uma vez no ano, bem como esse ritmo de filtração, ele tem que ser calculado e não apenas o valor isolado da creatinina sérica. Aqui a gente traz algumas calculadoras, mas que vocês têm acesso muito fácil na internet para o cálculo do CKD-EP, ou de qualquer tipo Mas a gente, obviamente, vai recomendar o uso das calculadoras aprovadas para esse fim, para o ritmo de filtração estimado. E não há dúvida de que quando a gente considera desfechos cardiovasculares ou desfechos renais compostos, vejam vocês utilizando especificamente a albuminúria, uma relação albumina-creatinina, vejam vocês que eu já consigo uma discriminação de taxa de eventos muito precoce, coisa que eu não conseguiria se eu usasse o valor isolado da creatinina ou da função renal. Então, observem vocês que nessa relação albumina-creatinina urinária em níveis crescentes, eu já observo uma separação de curva antes de 12 meses em relação à predição de eventos cardiovasculares. Então, acho que a primeira informação que fica aqui é de que, de fato, essas relações que vão além do valor isolado da creatinina, elas conseguem predizer risco cardiovascular. Em valores até, se usar como variável contínua, menores do que os valores que a gente considera, por exemplo, como microalbuminúria. Alguns estudos mostram que a partir de 10, 14, você já consegue abrir a curva em grandes registros. Então, ter essa documentação é uma marcação de risco cardiovascular, e hoje a gente vai ver que não só isso, é uma marcação também de candidatos a essas novas terapias de redução de risco residual. Eu brinquei no nosso encontro lá do INCOR, no encontro entre nefrologistas e cardiologistas, essa é a estratégia de mirar no rim e acertar no coração. Então, você usa um marcador de risco cardiovascular baseado no rim e você
usa estratégia para reduzir risco cardiovascular. Mas hoje dá também para mirar no rim e acertar no rim. Mas durante muitos anos, a gente mirou no rim e acertou no coração, porque essa é uma seleção de uma população que normalmente tem alto risco cardiovascular, que é exatamente o que a gente observa quando a gente utiliza a classificação dos pacientes em termos de categorias de doença renal, não só pelo ritmo de filtração, bem como, dando aqui para os cardiologistas, tem uma graduação de albuminúria, que às vezes a gente esquece quando gradua esse paciente, e observem vocês que mesmo o indivíduo que tem um ritmo de filtração preservado, na presença especificamente de uma albuminúria já detectável entre 30 e 300 miligramas por grama, você já tem pelo menos um risco moderado, sendo qualquer categoria A3, aqui no caso mais de 300 miligramas por grama, você já categoriza esse paciente como alto risco. Então, essa é uma dimensão que talvez para os nefrologistas seja chover no molhado ou converter convertidos, porque, afinal de contas, vocês já sabem disso e já usam isso, mas normalmente a gente olha exclusivamente o ritmo de filtração. Mas eu queria demonstrar para vocês essa relação do ritmo de filtração com a albuminúria, classificando o risco do paciente. Vejam vocês que o baixo risco ele é dependente de um ritmo de filtração acima de 60 em pacientes sem albuminúria detectada ou menos de 30 miligramas por grama. Então, a gente sabe que existe essa relação entre rim e coração, onde eu consigo detectar populações com maior risco cardiovascular olhando para o rim. Não é só olhar para a placa, não é só olhar para fatores metabólicos. Olhando para o rim eu consigo essa detecção. E a gente sabe que existe, dentro da progressão da doença cardiovascular, vários fatores envolvidos, os hemodinâmicos, os metabólicos e aqueles relacionados à inflamação e fibrose. Eu acho que não há muita dúvida, e aqui os cardiologistas entram na zona de conforto de tratar fatores hemodinâmicos. Durante muitos anos foi o que a gente fez. Então, usando os IECAs e os BRAs, atuando no sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente conseguiu, com muito sucesso, isso é uma coisa já antiga, seguramente já tem mais de 30 anos, a gente conseguiu reduzir não só o risco cardiovascular, mas reduzir também o ritmo de perda de função renal. Então, são drogas que não só são cardioprotetoras, mas também são nefroprotetoras. E, mais recentemente, a gente viu o uso dos inibidores de SGLT2 em cima de um bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, uma terapia on top daquilo que a gente já faz, também ter benefício não só cardiovascular, mas, mais uma vez, da redução do slope, ou seja, da redução dessa inclinação de perda de função renal, atenuando essa curva de perda e causando também uma nefroproteção. A gente também, durante os últimos anos, e aqui não tão antigo, a gente tem, os primeiros estudos foram em 2015, vamos ainda para 10 anos, o controle metabólico também se traduzindo em benefício cardiovascular e renal, mais uma vez, inibidores de SGLT2, aqui os agonistas do receptor de GLP-1, tratando diabetes, tratando obesidade e agora também tratando especificamente o rim nos seus desfechos renais, demonstrando benefício cardiorrenal metabólico, mas agindo exclusivamente nessa via metabólica. A gente sempre teve uma via aqui desprotegida, que é essa via da inflamação e da fibrose, que eu sempre brinco, está nos slides, mas nunca chegou na prática clínica. Aliás, inflamação e aterosclerose é isso, né? Eu escuto falar desde que eu sou aluno, sempre foi primeiro slide da apresentação de todo mundo, mas nunca se traduziu num tratamento efetivo que saísse do nosso consultório. Então, está no livro e está no slide, e agora está chegando na nossa prática clínica, especificamente essa via de inflamação e fibrose. Então, aqui é o que a gente já tem estabelecido, estudos mais antigos, utilizando losartana versus placebo, demonstrando o benefício de um BRA em relação à hospitalização por insuficiência cardíaca. Aqui, usando o DAPA-CKD, os gráficos são muito parecidos. Se a gente mostrasse aqui, por exemplo, o EMPA-KIDNEY, é muito curioso esse tipo de gráfico, onde a gente vê um benefício com o que a gente chama em estatística de lag effect, ou seja, um benefício que vai se ampliando com o tempo. Quanto mais tempo de exposição à medicação e mais tempo de uso, maior o benefício, porque isso não é algo que se observa num prazo tão curto, apesar de que a curva abre cedo, mas observem que o hazard ele vai reduzindo, o risco ele vai reduzindo à medida que o paciente vai se expondo à medicação. Ainda assim,
eu tenho o que a gente chama de risco residual. O risco residual agora está na boca das especialidades, na cardiologia chegou mais recentemente. E o que é o risco residual? É exatamente esse risco que eu continuo tendo de eventos cardiovasculares a despeito de uma terapia otimizada. Mesmo o braço vencedor do trial ainda tem taxa de eventos. Eu ainda preciso atuar, ou seja, não é tudo. Parece que foi um grande impacto, mas vejam vocês que ainda assim eu tenho, usando aqui o estudo mais recente com DAPA, uma taxa de evento em 32 meses que beira ainda 8%. E eu ainda tenho coisa para fazer em cima desses 8%. Então, mais recentemente, saindo dos slides para a prática clínica, inflamação e fibrose agora estão na nossa agenda terapêutica, não só como marcador de risco, mas como alvo terapêutico. O que a gente sabe em relação a essa associação das doenças renais e inflamação e hiperativação dos receptores mineralocorticoides, que é a hiperglicemia, junto com níveis elevados de sódio, o estresse oxidativo, low grade inflammation, associado a uma série de patologias. Eu, particularmente, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho especificamente com inflamação e aterosclerose, mas eu entendo que a inflamação hoje ela é o elo que liga as doenças metabólicas. Então, está associada ao diabetes, está associada à doença renal, está associada à obesidade, e hoje a gente entendeu que está associada à ICFEP. Então, ICFEP não é evolução, o meio do caminho de uma ICFER. Aquele conceito antigo de hipertensão vai fazer hipertrofia e vai dilatar, isso não é verdadeiro. Alguns pacientes dilatam, outros pacientes vão ter ICFEP. Hoje a gente entende que a ICFEP está mais associada às doenças metabólicas do que a ICFER. É o caso, por exemplo, da obesidade, que está muito mais associada à ICFEP do que a ICFER, do que fração de ejeção reduzida, e o que justifica todas essas patologias caminhando lado a lado é inflamação. E isso passa necessariamente, esses fatores metabólicos, pela ativação do receptor mineralocorticoide, que acaba aumentando a inflamação e fibrose, gerando danos concomitantes, renais, cardíacos e vasculares, e isso necessariamente através da expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias e mediadores pró-fibróticos, utilizando várias vias relacionadas à inflamação. Então, hoje a gente sabe, entende muito bem que o bloqueio dessa via pode impedir a formação de fibrose, e a gente apresenta a finerenona como uma opção terapêutica. Ele é um antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal e seletivo que bloqueia essa hiperativação. Essa hiperativação ela já é conhecida, a gente sabe que a gente consegue fazer isso com espironolactona e eplerenona, mas aqui cabe uma diferenciação da finerenona em relação a essas outras drogas. Então, a finerenona ela vai bloquear a hiperativação do receptor mineralocorticoide, reduzindo, portanto, esse processo inflamatório e fibrótico, e diferente das outras drogas que a gente já utilizava, como a espironolactona ou como a eplerenona, com menos efeitos hemodinâmicos, com menos resíduos e com menos efeitos colaterais. Eu acho que esse slide ele é fundamental, porque a gente está trazendo uma solução nova para um problema antigo. Mas é muito curioso que quando a gente fala de finerenona, todo mundo lembra da espironolactona, do eplerenone. E, afinal de contas, qual é a diferença, inclusive, de uso dessas medicações? Então, primeiro vamos para os nossos antigos conhecidos. Todo mundo aqui conhece a aldactona e a espironolactona, que é usado há muitos anos na cardiologia, e a gente lembra desde a época do estudo RAILS, demonstrando benefício em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, o benefício da redução de desfecho duro da espironolactona. A gente passou aí de uma série de outros estudos, éfesos, ênfases, utilizando eplerenona com menos efeitos colaterais, mas vejam vocês que as propriedades estruturais de espironolactona e eplerenona são muito parecidas. Então, você tem, basicamente, uma droga plana, esteroidal, diferente da finerenona, que ela é volumosa e não esteroidal. A potência da eplerenona é um pouco menor do que a espironolactona. Aqui vem a grande diferença e por que se prefere a eplerenona à espironolactona. A espironolactona ela tem uma meia-vida muito longa, com muito metabólico ativo, o que acaba gerando efeitos adversos sexuais, principalmente a ginecomastia, que acaba fazendo com que vários pacientes não usem essa medicação. Então, o que a eplerenona trouxe de benefício em relação à espironolactona? Ela tem um tempo de meia-vida mais curto, não tem metabólitos ativos, pelo menos nos seus efeitos, e tem menos ginecomastia do que
a espironolactona. Ainda assim, observem vocês que o risco de hipercalemia continua alto com essas duas medicações. Existe uma distribuição tecidual maior no rim do que o coração, de pelo menos 6 vezes para a espironolactona e aproximadamente 3 vezes para a eplerenona, e você tem efeito hemodinâmico de ambas. Isso é tão verdade que a gente usa para controle de pressão como opção de antihipertensivo para paciente já com terapia combinada como terceira ou quarta droga. Vejam que a finerenona ela tem um tempo de meia-vida mais curta, ela é seletiva para o receptor mineralocorticoide, ela não tem efeitos adversos sexuais, pelo menos no que nós temos de estudos de fase 3. O risco de hipercalemia é moderado comparado com o risco alto das outras drogas. Tem uma distribuição balanceada entre os coração e o rins, um efeito moderado sobre a pressão arterial sistólica. Então vejam vocês que, apesar de agirem no mesmo receptor, essas diferenças farmacológicas façam com que a finerenona ela não tenha um efeito hemodinâmico expressivo e, portanto, o efeito dela é anti-inflamatório e antifibrótico. É um uso diferente, pelo menos baseado nos estudos até o momento, do uso que a gente faz da espironolactona e da eplerenona. Então, desde já, a gente está falando de coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa, e o uso na prática clínica é diferente. E, como toda boa prática de uma nova droga, eu acho que esse foi um grande avanço dentro do cenário do uso de novas drogas. Não se lança hoje uma nova droga para aprovação, seja pelo FDA, pela agência europeia ou pelas nossas agências regulatórias, sem um grande programa de estudos clínicos. E isso foi um grande ganho, não só para a cardiologia, como para a medicina. A gente não saberia, por exemplo, dos efeitos benéficos dos inibidores de SGLT2 em relação a populações com insuficiência cardíaca ou com doença renal, se não fossem esses grandes trabalhos com N grande. E aqui a gente tem um grupo grande de estudos, e a gente traz os 2, ou pelo menos os 3, né, que seria 2 estudos mais uma análise combinada, que são os estudos com finerenona. Vejam vocês que ele tem desenhos muito parecidos. Então, o paciente fazia uma fase de run-in, depois de screening, para saber se tolerava a medicação junto com o IECA-BRA, que seria uma dose máxima tolerada, e eles eram randomizados, seja para finerenona, 10 mg uma vez por dia ou 20 mg, após progressão de dose, versus placebo. E a gente tem mais de 7.000 pacientes no estudo Fígaro de KD e mais de 5.000 pacientes no estudo Fidelio de KD. Eu queria dizer que eu adorei o nome dos estudos, é nome de ópera. Vocês viram que a cardiologia é ótima escolher nome de estudo. Não sei a nefrologia como é que é, Zé Mauro, mas a cardiologia é especialista e eu gosto porque, dependendo da área, você já sabe do que se trata. Então, os estudos com inibidor de PCSK9 é Rutherford, Fourier, é tudo nome de Tesla, tudo nome de físico. Então, quando você trabalha em alguns cenários, aí vem CARS, vem alguns nomes diferentes, nomes de planetas, nomes gregos, e aqui a gente tem nomes de óperas, porque é tanto estudo que a gente precisa de alguma mnemônica para decorar, e aqui a gente tem, portanto, Fidelio e Fígaro. Qual que é a diferença entre esses estudos? O Fígaro usa aquela brincadeira que eu fiz, uma estratégia de mirar no rim e acertar no coração. O Fidelio mira no rim e acerta no rim. Então vejam vocês que o Fígaro ele tem como objetivo primário selecionar uma população com doença renal diabética, mas avaliar eventos cardiovasculares. Então, tempo de morte cardiovascular, infarto ou AVC não fatal ou hospitalização por IC é o desfecho primário, enquanto que o Fidelio ele tem como objetivo estudar pacientes renais e observar desfechos renais. Então, a gente tem um tempo até falência renal, bem como uma queda sustentada de pelo menos 40% da taxa de filtração glomerular estimada ou morte renal. E eles se cruzam em relação aos seus desfechos secundários. Então, o desfecho primário do Fígaro é o desfecho secundário do Fidelio, e o desfecho primário do Fidelio é o desfecho secundário do Fígado, de forma que os 2 estudos acabam vendo a mesma coisa. Isso foi muito inteligente do ponto de vista do desenho dos estudos, porque permitiu uma análise combinada com um N muito maior e, portanto, com muito mais poder de detectar diferenças que não tenham sido vistas nos estudos separados, que seria o Fidelity. Uma análise combinada pré-especificada, onde eu consigo, juntando esses mais de 10.000 pacientes, avaliar não apenas um desfecho composto cardiovascular, bem como um desfecho composto renal com N grande, portanto, com poder para detectar essas diferenças.
de que paciente a gente está falando nesses estudos, né? Então, acho que é importante a gente entender qual é o perfil desse doente. É um paciente com diabetes do tipo 2, então já deixamos claro. Eu brinco que cardiologista, quando fala diabético, é tipo 2, né? Porque tipo 1, e os endócrinos vão concordar comigo, é outra doença. Não é como diabetes tipo 2, a fisiopatologia é diferente, o tratamento também. Pacientes necessariamente pré-tratados com IECA ou BRA por pelo menos 4 semanas. O objetivo aqui não é rivalizar com um tratamento já bem estabelecido, então é uma terapia on top. Pacientes que tenham potássio sérico de pelo menos 4,8, retinopatia diabética para aqueles pacientes com albuminúria moderadamente elevada, e são excluídos aqueles pacientes com ICFER, por um motivo muito óbvio. Esses pacientes com ICFER já têm recomendação de diretriz de usar espironolactona, então acho que não seria nem ético, a não ser que o estudo fosse desenhado para isso, né? Você suspender e trocar essa medicação. Algum tipo de outra doença renal, lembrando que o nosso perfil aqui é doença renal diabética. Uma glicada acima de 12, ou seja, um paciente que não está bem compensado do diabetes, qualquer benefício aqui poderia ser associado só ao controle metabólico e não necessariamente ao bloqueio do receptor mineralocorticoide ou hipertensão não controlada. Esses pacientes eles acabavam sendo excluídos. E vejam vocês o perfil de doente que foram estudados em cada um desses estudos. Então, no Fígaro, que é aquele estudo que mirava no rim e acertava no coração, acaba sendo uma população com uma relação albumina-creatinina entre 30 e 300 e um ritmo de filtração entre 25 e 90. Então, pegando aqui vários grupos, né, que seria o G2, G3A, G3B, nesse grupo A2, em termos de albumina, bem como pegando também esses grupos A3, que seriam aqueles com creatinina, a albumina creatinina a partir de 300 e menor do que 5.000, e uma taxa de filtração de pelo menos 60. Acaba sendo uma população, comparado com o Fidélio, menos grave. Aqui a gente tem uma taxa de filtração de 67,8, uma relação albumina-creatinina de cerca de 312, e o Fidélio, exatamente por mirar no rim, ter como objetivo estudar o rim, trata de uma população um pouquinho mais grave em termos de ritmo de filtração. Então vejam vocês que aqui entre 25 a 60 para aqueles com relação à albumina-creatinina entre 30 e 300, e entre 25 e 75 para aqueles com albuminúria franca, portanto, gerando uma população mais grave do ponto de vista renal, com a taxa de filtração glomerular estimada média de 44,4, uma relação albumina-creatinina de quase 1.833. Então, é bem apropriado observar que quando a gente junta o Fidelity, a gente vai ter aqui uma boa representatividade de uma população com doença renal. Como o Fidelity junta os dois, a gente vai ter aqui 13.000 pacientes com diabetes tipo 2 e um amplo espectro de doença renal em estágio de 1 a 4. E esses são os pacientes que a gente está estudando, somando os dois estudos. Uma idade média de cerca de 65 anos. Gosto muito dessa informação, porque para você trazer uma terapia nova, gente, a gente está falando de risco residual, não é risco habitual. Não é um paciente que não use ECA, não é um paciente que não use estatina, não é aquele, de novo. Tem uma frase que eu sempre uso, né, quando a gente fala de risco residual: não adianta polir taça de cristal em cozinha suja. Então, se você está numa situação, né, onde, de fato, você tem tantas outras coisas para fazer, não adianta você ficar pensando em risco residual. Então, o fato de terem excluído hipertensos descontrolados, de terem excluído pacientes com glicada acima de 10, é porque nesse paciente não é risco residual, é risco habitual. Você tem que fazer o que a gente já sabe que tem benefício. Aqui, o que é interessante desse estudo é que a população era muito bem tratada. A inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona é 99,8% da população, e de estatina mais de 70% da população. Então, uma taxa alta de prescrição das duas drogas. Um diabetes 7,7 de glicada, que não está na meta para a média, mas é considerado um bom controle, se a gente considera pelo menos os estudos em diabetes. Uma pressão relativamente bem controlada, de 137 por 76, e uma taxa de C prévia de 7,7%. Então, a gente tem uma taxa de filtração de cerca de 57, uma relação albumina-creatinina cerca de 515. Então, esse é o perfil do paciente que a gente está estudando. 15% em média, 15 anos, digo, de tempo de duração do diabetes, e vejam vocês as taxas de prescrição de medicação, uma população super bem medicada, inclusive já
uma percentagem considerável, né, considerando o tempo, o ano que o estudo foi publicado, já de uso de inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1, lembrando que quando esse estudo ele foi feito, parte dessas drogas não eram recomendação de diretriz. E qual foi o resultado do Fidelio e do Fígaro de forma individual? Então, primeiro olhando do Fidelio, observando desfechos renais, que a gente observou nessa população, com ritmo de filtração menor, então população do ponto de vista de classificação de doença renal mais grave, foi uma redução do desfecho combinado renal, de falência renal, diminuição sustentada de pelo menos 40% na taxa de filtração ou morte renal, da ordem de cerca de 18%, com um P significante, bem como, atrelado a isso, uma redução também de desfechos cardiovasculares, considerando morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, aqui é, de fato, mirar no rim e acertar no rim e no coração. Você ter benefício cardiovascular de redução de eventos e ter benefício renal em relação à redução de progressão da doença renal. No fígado, aqui, de fato, olhando para o coração, esse é o desfecho primário nele, uma redução do desfecho combinado cardiovascular da ordem de 13%, lembrando que já era uma população super bem controlada e muito bem medicada para fatores de risco cardiovasculares. E aqui, mais uma vez, uma melhora de desfechos renais, que foi limítrofe, se a gente observar o intervalo de confiança cruza a unidade, um P de 0,06, mas quando a gente usa não a redução de 40%, mas de 57% na taxa de filtração, um subgrupo mais grave, a gente observa uma significância estatística com a redução desse desfecho combinado da ordem de 23%, com significância estatística. E olhando para o Fidelity, que seria essa análise combinada, acho que o primeiro ponto que a gente observa é que existe um benefício muito claro na redução dessa relação albumina-creatinina. Então, em termos mecanísticos, a finerenona reduziu a albuminúria nessa população de uma forma expressiva e claramente significante, observando essas curvas, o que se traduziu em desfechos clínicos, numa redução desse desfecho renal combinado, utilizando aqui 57% e não 40%, de 23% com um P significante. Portanto, usando os dois estudos, houve um benefício combinado da redução dessa piora de função renal no tempo. E isso se deu praticamente à custa de todos os componentes do desfecho, né? Do seu desfecho combinado, da falência renal com significância estatística, da doença renal terminal, da evolução para uma taxa de filtração menor do que 15, utilizando o ponto de corte de 57%. Morte renal teve uma incidência tão baixa que seria que não calculável esse valor de P. Aliás, é bem curioso os estudos que usam, é uma definição que a gente usa em trials, morte renal. Eu fico pensando na adjudicação desse tipo de evento, como que você atribui ao rim, mas, de fato, a principal causa de morte, mesmo nos pacientes renais, ela não é renal, ela é de etiologia cardiovascular, como a gente já comentou, né? Aqui o N é muito pequeno, a gente não consegue ver essa diferença. E um dado muito interessante é que, utilizando aqueles pacientes já em uso de inibidor de SGLT2, que seriam 877 pacientes, a finerenona conseguiu reduzir adicionalmente a albuminúria mesmo nessa população. Então, mesmo naqueles pacientes que tinham inibidor de SGLT2, vejam vocês, houve uma magnitude, eu vou dizer semelhante, porque é muito próxima, de redução adicional de albuminúria por um motivo simples. Essas drogas elas agem em mecanismos diferentes. Então, é esperado que haja esse benefício adicional. E esse é o grande valor de P que nos interessa, que é o chamado P da interação. Álvaro Avezun sempre brinca com esse dado. Esse é o único P que a gente não quer que dê significante no estudo, porque esse P ele avalia se essa variável ela modifica o impacto da minha terapia no desfecho final. Então, a grande pergunta aqui é, a presença do inibidor de SGLT2, ela modifica o efeito da finerenona nos desfechos? A resposta é, não modifica. De forma que, na presença ou na ausência dela, o impacto acaba sendo o mesmo, mesmo que você não tenha significância em, por exemplo, nesse grupo aqui, que era um grupo menor, e o intervalo de confiança foi muito amplo. Então, o que a gente tem de evidência nos trials com finerenona é que a presença do inibidor de SGLT2 não modificaria ou atenuaria ou amplificaria o efeito da finerenona nos desfechos renais pré-especificados. Olhando para os eventos cardiovasculares,
a gente observa uma redução de 14% do desfecho cardiovascular combinado, de morte cardiovascular, infarto, AVC não fatal ou hospitalização por insuficiência cardíaca. E mais uma vez aqui, vejam vocês que isso não foi influenciado nem pelo ritmo de filtração basal, nem pela relação albumina-creatinina, nem pelo uso de inibidor de SGLT2, nem pelo uso de agonistas de GLP-1, mostrando que esse benefício parece não depender desses fatores basais para o seu efeito final. E o desfecho cardiovascular composto, ele vai ser puxado basicamente por hospitalização por insuficiência cardíaca, que aqui teve significância estatística, e um pouco por mortalidade cardiovascular, que isoladamente não teve significância estatística, mas teve aqui uma significância marginal de 0,09. A taxa de mortalidade aqui foi baixa. Está cada vez mais difícil para quem faz trials, mesmo com N's tão grandes, demonstrar redução de mortalidade cardiovascular, porque vejam vocês, isso aqui já teve 2 dígitos, viu, gente? Hoje em dia tem um dígito só. Olha só a taxa no segmento de longo prazo, 4%, 5% de mortalidade cardiovascular. Quem viveu aí os anos 80, os anos 90, isso era 9, 10, 11%. Então, a gente já conseguiu reduzir muito. Então, hoje, às vezes, a gente não consegue demonstrar essa diferença, porque, de fato, a incidência desse desfecho acaba sendo mais baixo. E, mais uma vez, esse benefício ele acontece tanto em quem tem histórico de doença cardiovascular, como em quem não tem histórico de doença cardiovascular, ou seja, na prevenção primária e na prevenção secundária. Vejam vocês que é muito óbvio que quem tem prevenção secundária já tem doença cardiovascular estabelecida. Aqui agora muito claro, né? Aquele paciente que está no estágio 5 da síndrome cardiorrenal metabólica, que já tem evento clínico, versus quem está nos estágios 3 ou 4, vejam vocês que existe um benefício em ambos os grupos, com P da interação de 0,68. Então, a gente observa que esse benefício é consistente e independente da história de doença aterosclerótica ou não. E para a insuficiência cardíaca? Para a insuficiência cardíaca teve um dado curioso, que inclusive foi usado na diretriz recente da Sociedade Europeia de Cardiologia, que quem não tinha insuficiência cardíaca no basal e usou finerenona, teve uma menor incidência de diagnóstico no segmento, 1,9% versus 2,8%. Então, houve aqui uma redução de risco de apresentar insuficiência cardíaca no segmento, com um hazard bem considerável de 32% e um P significante. E a gente viu que esse dado, um dado curioso, um dado exploratório, mas que foi utilizado mais recentemente na diretriz da Sociedade Europeia para pacientes diabéticos, a finerenona ser uma droga profilática, preventiva em relação ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, mais uma vez corroborando a hipótese de que as terapias anti-inflamatórias, pensando que a inflamação é parte da fisiopatologia da ICFEP, elas conseguem proteger e prevenir o aparecimento de insuficiência cardíaca, né? Não houve interação, mais uma vez, do histórico de insuficiência cardíaca com o benefício, mas teve uma redução da ocorrência desse desfecho. Então, eu acho que fica muito claro, nesse momento da nossa apresentação, as diferenças da finerenona para os outros bloqueadores mineralocorticoides já disponíveis. Então, a gente está falando de primos, não de irmãos, primo distante, compartilham o mesmo receptor, mas em termos de farmacologia é diferente. A gente está falando de um benefício cardiovascular numa população com doença renal e diabetes do tipo 2, benefícios não só renais, mas cardiovasculares. Então, hoje, a gente está mirando no rim, está acertando não só no rim, em termos de benefício, mas no risco cardiovascular, mas a gente precisa falar também dos efeitos colaterais. E a gente já tem experiência com os outros antagonistas mineralocorticoides do seu efeito hemodinâmico, do seu risco de hipercalemia, e a gente precisa ver como que a finerenona se comportou em relação a esses parâmetros. Então, em relação à pressão arterial, teve um efeito modesto, uma redução média de 3 milímetros de mercúrio só no mês 12, aí comparado com o placebo. É mínimo esse efeito sobre pressão arterial. Se vocês lembrarem que os agonistas de GLP-1, eles têm um efeito de 4 a 6 milímetros de mercúrio na pressão arterial, vocês vão ver, por exemplo, que os agonistas de GLP-1, como semaglutida e dulaglutida, eles têm até mais efeito médio em pressão arterial do que a finerenona, pelo relaxamento das células vasculares lisas, bem como pelo efeito natriurético. Então, aqui o efeito, de fato, é muito baixo, menor do que outras classes de drogas.
Efeitos adversos sexuais também praticamente irrisórios, muito baixos. Hiperplasia de mama e ginecomastia numa taxa residual 0,1 versus 0,2%. Efeito mínimo na glicada, praticamente superponíveis as curvas, comparando finerenona com placebo. Em relação à hipercalemia, mostrou um baixo impacto clínico, né? Óbvio que houve um discreto aumento desse valor de potássio. Então, qualquer hipercalemia, você vai ter uma diferença de 14% versus 6%, mas vejam vocês que hipercalemia grave levando à morte não, e levando à descontinuação permanente só da ordem de 1,7%. Então, óbvio que existe uma preocupação em relação ao potássio, inclusive a gente na prática clínica, como vocês vão ver, da mesma forma que no trial, existe uma seleção de doentes baseado nesse valor de potássio, mas é algo que no trial de fase 3, a taxa de hipercalemia grave foi muito baixa. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, são novas terapias que estão chegando, né? Então, o nosso Cardio 9 traz para vocês a gente começar a ter intimidade com essas novas drogas, né? Eu acho que ontem eu estava refletindo, né? Vou trazer isso para vocês, esse dado na prova dos fellows de aterosclerose. Existe uma questão da nossa prova que é o uso dessas novas terapias, né? Camila, que está aqui, fez essa prova, sabe muito bem da questão que eu estou falando, onde em pacientes com múltiplas comorbidades, você vai lembrando das terapias. E é muito curioso, né, que aquele que acabou de sair da residência, ele lembra de terapias que ele tem intimidade. Então, as terapias, por exemplo, tratamento de lípides, todo mundo conhece na ponta da língua. As terapias metabólicas mais recentes, alguns já conhecem, outros não. Acho que o inibidor de SGLT2, o cardiologista já tem intimidade até de tomar café com ela. Acho que não tem muita dúvida de que a gente já usa na nossa prática clínica. Agora, algumas terapias antitrombóticas, principalmente essas terapias mais recentes que acabaram de entrar em diretriz, no caso a finerenona, a gente precisa trazer para a nossa prática para que o cardiologista ele tenha intimidade. Do mesmo jeito que a gente tem intimidade com IECA e BRA, que a gente tem intimidade com diurético, que a gente tem intimidade com beta-bloqueador. Então é muito engraçado, né? A cardiologia, eu brinco, ela combina antitrombóticos, gente. Tem coisa mais perigosa do que isso, do que juntar anticoagulante e 2 antiagregantes. Né? Esse negócio sangra a cabeça, tem que ter cuidado, benefício líquido, né? Então, a gente lida com medicações que têm efeitos colaterais mais graves. Então, a gente precisa entender dessas drogas novas, saber o mecanismo de ação delas, entender as diferenças do uso para as drogas antigas que a gente utilizava. Então, esse slide, para mim, é interessante, no sentido de trazer um pouco de intimidade do cardiologista, do nefrologista, do endocrinologista para uma droga que tem uma farmacologia diferente daquilo que a gente é acostumado a utilizar. Porque o principal ponto, isso já tem estudos mostrando isso, da inércia terapêutica é a falta de conhecimento em relação à droga. Então, você está no consultório, você vê um candidato a essa terapia, se você não conhecer como aquela droga funciona, não souber a dose, não souber como é a progressão de dose, você vai pedir um laboratório e um retorno, mas você não vai mexer na sua prescrição. É importante você saber como usa para você fugir da inércia terapêutica e parar de fazer a mesma coisa que você já faz só porque você não conhece como funciona a medicação. Então, é um tratamento simples, uma vez ao dia, sem impacto hemodinâmico relevante ou na hemoglobina glicada. Ela é única no sentido de que, apesar de agir no receptor mineralocorticoide, ele é o primeiro e único antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal, com atuação em vias, dessa via da inflamação e da fibrose, que não tem impacto das outras terapias. Então, apesar do uso, às vezes, para o cardiologista se confundir um pouco com o inibidor de SGLT2, isso é uma ilusão, porque eles agem em mecanismos diferentes. Então, eu diria que não são rivais, são terapias complementares, bem como um mecanismo, droga necessária na prática clínica, porque os pacientes estão aí, pouco efeito colateral, ampla população de pacientes necessitando dessa terapia e com um benefício comprovado em grandes estudos. E, obviamente, eu adorei esse slide porque mostra a rapidez com que atualmente as diretrizes elas estão agregando essas novas terapias. E vejam vocês, olha só o que já foi agregado de finerenona nas diretrizes da Sociedade de Especialidade de 2022. Gente, isso aqui não são 10 anos. Eu tenho um slide desse para insuficiência cardíaca com 10 anos. Mas vejam vocês que a quantidade de novas terapias é tão rápida que a Sociedade Europeia fez um posicionamento há 2 anos, teve que repetir esse ano pela quantidade de estudos que saíram no intervalo curto de tempo. Então vejam vocês o que já teve de agregação em várias sociedades médicas do uso
da finerenona, que hoje é considerado por essas sociedades que vão desde o CADIGO, o ADA, a Sociedade Europeia de Doença Renal, Sociedade Europeia de Cardiologia, colocando junto com o IECA-BRA e com o inibidor de SGLT2, o antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal, no caso a finerenona, que é o único dessa classe, como um dos pilares fundamentais para o tratamento dessa população com doença renal diabética. Especificamente na cardiologia, esse foi o posicionamento recente do ESC, de 2023. Então, a finerenona ganhou recomendação em 2 diretrizes especificamente. Aqui a gente tem, na população diabética, como classe 1A, para redução de risco cardiovascular, bem como classe 1A para redução de insuficiência renal. Vejam vocês, a finerenona, comparado com outras medicações tradicionais como IECA e como SGLT2, essa mesma recomendação de reduzir o risco cardiovascular e de insuficiência renal. Então, a diretriz do ESC, ela coloca lado a lado o IECA-BRA, ela coloca inibidor de SGLT2 e finerenona, com a mesma classe de recomendação e nível de evidência, e aqui trazendo não só o benefício para o rim, mas também o benefício para o coração. E na diretriz de insuficiência cardíaca, vejam vocês aquilo que a gente comentou, a finerenona, ela entra aqui como uma estratégia para a redução do risco de desenvolver insuficiência cardíaca ou de redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, especificamente nessa população diabética. Então, ela teve essa recomendação 1A em ambas as diretrizes, de forma que a gente vai ter que ter intimidade com essa medicação, porque, de fato, sendo uma recomendação 1A, não fazê-la acaba sendo não oferecer para o paciente a melhor prática, o que tem de melhor evidência, né? Eu brinco que a gente gosta de ver as classe 1, eu quando olho diretriz, eu olho geralmente a classe 1 e a classe 3. Ver classe 3 é bom também, o que não se pode fazer, o que se tem que fazer. O 2A e o 2B, na verdade, está dentro da autonomia médica, né? Eu adoro um 2B, porque eu acho que o 2B é a indicação do subespecialista, mas o classe 1 não. O classe 1 não é indicação do subespecialista, o classe 1 é indicação, de fato, para a comunidade geral de cardiologistas. E o que deixa a gente mais entusiasmado, e eu adorei esses slides finais, é o que está pela frente. Então, isso que eu apresentei para vocês é o que já está bem estabelecido, é o que já foi agregado nas diretrizes, é a boa prática, é o classe 1A, é o que se tem que fazer. Mas aqui a gente vê um pipeline, uma série de estudos aqui desenvolvidos, né, em 2 grandes programas, né, o Thunderball e o Moonraker, especificamente com a finerenona, aqui em alguns cenários um pouco diferentes, estudos de mundo real, em insuficiência cardíaca, em pacientes com diabetes tipo 1, em pacientes com doença renal não diabética, em pacientes pediátricos. Então, quando a gente olha de mais perto, né, o que a gente vai estudar, né? Uma vez que o benefício foi claro nesse cenário, o que vem pela frente, né? Várias outras populações, elas vão ter esse benefício, alguns desfechos oftalmológicos, como a retinopatia, que acaba sendo algo, né, uma entidade que traz muita morbidade para pacientes diabéticos. É a resposta que todo mundo quer. Cardiologistas, olhem para cá. Estudo Confidence. Aqui sim, uma terapia combinada de finerenona com inibidor de SGLT2, então aquilo que a gente já mostrou para você como subanálise desses estudos de fase 3, vai ter um estudo desenhado especificamente para avaliar essa terapia combinada no Confidence. Uma coisa que também está trazendo muita dúvida e que eu acho que a gente vai ter resposta da evidência de grandes estudos, bom, e substituir a espironolactona e, afinal de contas, usar numa população com insuficiência cardíaca é válido, considerando que a gente tem menos hipercalemia, menos efeito hemodinâmico, um bloqueio mais seletivo? Por enquanto, a gente não tem essa resposta. A recomendação é manter os pacientes utilizando espironolactona, continuem usando espironolactona, mas a gente vai ter os estudos FINE-ARTS-ATF, REDEFINE-ATF, tanto em pacientes com IC sintomática, como em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca, para a gente avaliar aqui em pacientes com IC-FEP especificamente, aqui em pacientes com IC-FER,
né, o Finality ATF, pacientes que não estão recebendo antagonistas do receptor mineralocorticoide, onde mais de 3.000 pacientes vão receber essa terapia, pensando que parte dessa população, às vezes, não usa por hipercalemia, por queda de pressão, coisas que a gente consegue ter usando finerenona de forma mais atenuada, numa menor incidência. Então, pode ser que esses não candidatos a essa terapia possam aqui se beneficiar. Bem como alguns estudos também de mundo real, as evidências dos grandes registros, o Fine Real, no cenário de cuidados médicos de rotina, o Fountain, em plataformas de pesquisa de evidências da vida real com finerenona, e aqui o Waterfall ATF em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, existe aí uma série de outros usos potenciais para a finerenona que a gente já prevê nos próximos anos, grandes publicações e várias respostas para as perguntas que a gente tem na prática clínica. Então, do ponto de vista prático, você inicia o FIRI-ALTA nessa população com taxa de filtração glomerular estimada entre 25 e 60, com potássio menor ou igual a 5, a dose inicial é de 10 miligramas por dia. Nesse acompanhamento é que você vai definir se você mantém a dose de 10 ou se progride para 20 miligramas. Então, naqueles pacientes que mantêm um potássio menor ou igual a 4,8 e não cai a taxa de filtração em mais de 30%, você deve progredir para 20 miligramas dia. Naqueles que ficam com potássio entre 4,8 e 5,5, mantém essa dose de 10 miligramas dia, e a interrupção ela vai se dar naqueles pacientes que evoluem com potássio de mais de 5,5. Naqueles que reduzem o potássio para menos de 5, se houve alguma interrupção, você pode reiniciar com 10 miligramas dia. Então, eu acho que a mensagem que fica é das duas doses, ou seja, 10 e 20 miligramas, então necessita de um escalonamento, e esse escalonamento é baseado no valor do potássio e na evolução do ritmo de filtração. A gente sempre fala isso porque a gente sabe que muitas vezes a tendência, a tentação é de manter 10 miligramas e não escalonar para 20 miligramas, mas eu brinco que nós somos reféns do estudo de fase 3. Todo esse benefício cardiovascular que a gente viu foi em estudos que fizeram o escalonamento. Se você não fizer o escalonamento, você não pode querer traduzir os resultados do trial para você. Então, eu acho que a gente tem que seguir essa recomendação e entender que essa progressão ela é necessária naqueles pacientes com potássio menor ou igual a 4,8 que tem a taxa de filtração estável. Essa é a apresentação, esse é o resumo prático, orar uma vez ao dia, qualquer horário, com ou sem alimento. O perfil de pacientes que se beneficia é diabetes tipo 2 e doença renal. Acho que isso é um ponto que precisa ficar claro para todo mundo. Vocês viram que outros modelos de doença renal são alvos de estudos, mas ainda é restrito à doença renal diabética. Então, outros modelos de doença renal ainda não são alvos dessa terapia. E a contraindicação seria a doença de Addison, bem como os inibidores fortes do CYP3A4, estão cada dia menos comuns na prática clínica, mas eu sempre gosto de lembrar da fenitoína e da carbamazepina, que a gente usa com mais frequências. Os imidazólicos a gente usa pouco, terapia antirretroviral, vale lembrar aqui do ritonavir, a claritromicina como antibiótico, mas eu sempre lembro da carbamazepina e da fenitoína. Eu lembro demais, Elô, disso aqui, quando a gente dava aula de rivaroxabana, que tem essa mesma contraindicação para indutores fortes do CYP3A4, lembrar dessas duas drogas neurológicas, a gente usa com relativa frequência, então isso é uma contraindicação, e lembro para vocês, não só de finerenona, mas de vários DOACs. Então, peço para checar, e quem usa essas medicações, sempre checa a bula se tiver alguma dúvida. Gente, obrigado pela atenção de vocês, me coloco aqui à disposição para as perguntas. Obrigado. Olha, normalmente, isso já foi até uma questão discutida em alguns cenários, né? Qual seria esse tempo que a gente faz essa checagem? Se coloca ali entre 3 e 4 semanas, mais ou menos, tá? Para você checar novamente o potássio. Seria um tempo suficiente, mais ou menos o tempo médio de você remarcar a consulta, tá? Então, você faz essa primeira avaliação, checa eventualmente essa elevação do potássio, e você avalia se você mantém 10 ou se você aumenta para 20 miligramas. 10 miligramas.
Não, aí nesse caso a orientação é de suspensão, né? O que às vezes acontece é que se ele ficar com o potássio limítrofe, principalmente naqueles potássios em torno de 5, você vai ter que pedir retornos mais precoces para ver se isso não sobe. Mas o que a gente viu no estudo, né, e o desenho do estudo era com retornos bem precoces, é que é seguro nessa população com potássio até 5,5, tá? Então, até 5,5 dá para você manter com 10 miligramas com segurança. Né, Mauro? Ó, vou deixar o microfone aqui com... Parabéns, Eduardo. Excelente revisão. Não, a gente sabe que no estudo Rails, depois do estudo Rails, olharam 10 anos depois, dados epidemiológicos, administrativos, e mostraram que houve um incremento absurdo de internações por hipercalemia. Isso. Né, e, inclusive, hipercalemia grave. Isso. Então, a gente precisa ver estudo fase 4 que vai acontecer, Perfeito. porque no mundo real isso pode mudar. Né? 16% de qualquer hipercalemia é muito, ainda mais se você já começa triando um paciente que tem um potássio normal, abaixo de 5. Mas a pergunta que eu queria te fazer, em face a isso, existem resinas de troca iônica modernas que estão chegando no Brasil, zircônio, patiromer, e que podem não só permitir a administração de drogas como essa, BRA e antagonista mineralocorticoide, como também um dos mecanismos para aumento de aldosterona no doente renal crônico é justamente a necessidade de secretar o potássio. Se você baixa o potássio, a aldosterona deve baixar também. Imagina que deve ter um efeito residual, porque o potássio persiste alto na aldosterona, no estímulo da secreção de aldosterona, mesmo bloqueando. Tem no pipeline algum estudo que vai trazer também o uso de resinas associados ao bloqueio mineralocorticoide? Eu acho que não tem no pipeline. O que a gente tem, de fato, com as resinas, principalmente com o Lokelma especificamente, é utilizando a espironolactona. Porque boa parte desses estudos foram desenvolvidos em pacientes com ICFER, que é onde essas drogas elas estão indicadas como classe 1. E, de fato, a gente, inclusive, aqui no 9 de julho é um centro, eu sou investigador de um desses estudos, né, com ciclosilicato de zircônio, e a gente já sabe da efetividade, são drogas que já estão aprovadas, apesar de ainda não estarem disponíveis para o uso, mas a gente não tem. De fato, o uso disso seria off-label, pensando que compartilham mecanismos parecidos de geração de hipercalemia, mas a gente não tem estudos, e concordo com você da necessidade de estudos de mundo real. Eventualmente, até um estudo fisiológico Sim. de bancada mostrando a queda da aldosterona com associação da Com resina, certeza. como prova de conceito. Prova de conceito, um estudo mecanístico, Eventualmente, um estudo mecanístico Sim. pequeno, né? Sem dúvida. Olha que ideia boa, né? Dessas reuniões já sai ideia para tese e para estudo, né? Sem dúvida nenhuma. E a última coisa é um comentário, né? Talvez para os mais novos. Eu revi recentemente isso, dado americano, e é lamentável que, assim, 30% dos pacientes que deveriam ser rastreados com dosagem de microalbuminúria não são. Isso aí. Menos de 50% dos pacientes que deveriam ter bloqueio de angiotensina com indicação absoluta em diabéticos não são. E até o último dado de 22, 21, menos de 16% estavam tomando IS-GLT2 quando deveriam tomar. Então, assim, eu acho que fica aqui mais uma coisa que eu não sei como é que a gente vai resolver, que é o tal da Implementation Science. Né? A gente sabe, a evidência é gerada, a gente está sendo sobrecarregado por um monte de RCTs, mas de verdade, mundo real, as pessoas continuam prescrevendo muito poucos remédios. Deve ter, obviamente, questões de acesso, convênio, mas eu acredito que tem uma coisa que a gente, talvez aí, Big Data, inteligência artificial, esquemas nudge, pudessem favorecer a prescrição. Eu queria um comentário seu. Obrigado, Eduardo. Olha, com certeza, eu acho que dentro desse processo de implementação dessas novas terapias, aqui a gente está no cenário mais desafiador. Zé Mauro, aqui, o que a gente vê é que nos trials, por exemplo, em ciência cardíaca, onde o bloqueio mineralocorticoide é classe 1, se você pegar, por exemplo, estudos como o DAPA-HF, como o próprio AMPER-Reduced, você vai ver taxas de uso de espironolactona, né? Hoje em dia a gente fala do quarteto fantástico, mas antigamente era a terapia tripla. Desde a época da terapia tripla para IC, esse era o braço mais desfavorecido. Mesmo nesses trials, onde o indivíduo ele passa por um especialista, ele é seguido dentro de um protocolo onde exige que você tenha alguma ação positiva em termos de prescrição, as taxas dificilmente nos trials passam de 70%. Sem dúvida nenhuma, comparado com beta-bloqueador e ECA, essa é a terapia mais desfavorecida.
A vinda do inibidor de SGLT2 até facilitou um pouco o cenário, porque existem subanálises, por exemplo, do DAPA-ITF, que mostram que na presença do inibidor de SGLT2 você teve menor taxa de hipercalemia, o que acaba favorecendo o uso do antagonista mineralocorticoide. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem ainda esse desafio nesse cenário. Eu concordo com você que, para a implementação de novas terapias, a gente vai precisar de algum tipo de advice. Eu já pensei, inclusive, vou até externar aqui uma ideia que eu tive, que era uma ideia de tese, mas hoje em dia a gente até já submeteu, que dentro desses dispositivos de celular, a gente tivesse alguma forma prática de você colocar o perfil do doente, exatamente pela quantidade de RCTs, nome, idade, função renal, uma série de critérios de inclusão dos trials, e ele já te dá quais são as terapias disponíveis, a evidência por diretriz, e facilitar isso, porque às vezes o clínico ele tem dificuldade de tomar essas decisões, porque são muitas. Isso sem levar em consideração o custo dessas medicações. Essa questão da prova de ontem, que eu brinquei, né, que a gente fez, só para você ter noção, o nosso gabarito tinha 7 opções. Ou seja, um indivíduo utilizando portador de obesidade, com redução de ritmo de filtração, o infarto prévio, usando IECA, beta-bloqueador, estatina e aspirina, esse indivíduo, dentro de um cenário absolutamente comum, ele tinha 7 outras opções terapêuticas, ele é candidato a 7 terapias de redução de risco residual. Trombótico, inflamatório, metabólico, dentro do trombótico, ivaroxabana, dose vascular mais aspirina ou extensão de DAPT, inflamatório, no caso disponível colchicina, metabólico, no caso inibidor de SGLT2 e agonista de GLP-1, e renal, no caso a finerenona associada ao inibidor de SGLT2, que ele já tinha indicação por conta do diabetes, além de outras opções terapêuticas como mudança de estilo de vida e não farmacológicas. Então, é desafiador. E isso tem sido uma dificuldade, não só aqui. A Dinamarca tem uma publicação do registro dinamarquês, onde mais de 8.000 pacientes, a publicação do Mortensen no JAMA Cardiology de 2020, ele usa os pacientes do registro dinamarquês de Copenhagen, ele aplica os critérios dos estudos e ele descobre que da população com infarto prévio, 99% é candidata a uma dessas terapias, mas o que é mais curioso, 80% é candidata a 4. Então, a gente vai ter que saber quais implementar e mais. Eu acho que esse é um desafio também, Zé Mauro, que é importante, são essas terapias combinadas. Então, a expectativa de redução a gente tem com elas isoladas e elas combinadas. Será que tem overlap em termos de benefício? Será que o benefício é presente? Então, eu acho que é muito interessante o estudo de combinação com o inibidor de SGLT2. A gente até tem uma publicação recente fazendo uma estimativa de benefício, né? Não só da finerenona, mas com essas outras classes, e se especula, do ponto de vista estatístico, um benefício adicional, pensando em fisiopatologia, mas a gente precisa de estudos, de fato, com essas terapias juntas, para que a gente tenha a maior prescrição na prática clínica. Mas é, com certeza, desafiador, né, para a prescrição, e eu diria também para o bolso. Né, na nossa questão da prova, a gente diz que o paciente é o Bill Gates, é BG, 70 anos, porque você, para implementar todas elas, de fato, a gente precisa selecionar qual seria a terapia apropriada para aquele paciente. Mas, antes de tudo, até como médico, né, e também como pesquisador, primeiro eu acho que a gente precisa ter opções. Né? Hoje é até interessante, a gente fala muito de acessibilidade, de custo, mas eu queria lembrar para vocês que há 15 anos, nem quem tivesse todo o dinheiro do mundo tinha acesso. Então, do ponto de vista da ciência, eu acho que primeiro é ter, para depois ter disponível para todos. Né? Eu acho que essa evolução que a gente teve seguramente nos últimos 15 anos, eu acho que na cardiologia especificamente, na nefro imagino que também tenha tido uma revolução, a endócrino com certeza, talvez tenha sido uma das especialidades mais beneficiadas com as novas classes, a gente cresceu que a gente não cresceu nos 20 anos anteriores. Né? Na doença coronariana, a nossa terapia de aspirina, estatina, beta-bloqueador e ECA, de fato, hoje em dia, já é, né, uma jovem de 40 anos, já tem seus 40 anos, né? Então, ela tem praticamente a minha idade. Mais alguma pergunta, gente? Bom, gente, se não temos perguntas, eu queria dizer que só passei 10 minutinhos. Queria agradecer a todos os presentes aqui também no online. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado para quem esteve aqui presencialmente.
Boa tarde para todo mundo.